Gaúcho, direto com as perguntas. Kleber, boa tarde. Mais um campeonato começando, né? Um campeonato brasileiro da Série D. Primeira vez você à frente do 15 no campeonato nacional. Você que tem um título como jogador da 95. Chegaram novos reforços, saíram alguns jogadores pontuais, como o João Maestro, o Samuel Andrade, o goleiro Alain, mas chegaram outros. Queria que você falasse um pouco aí para o torcedor como foram essas chegadas de jogadores. Inclusive, foi anunciado agora há pouco o Andrei, né, atacante, mais um aí. Boa tarde. Primeiro, é um prazer poder estar à frente do comando do 15 de Piracicaba, né, num campeonato nacional. Como tu mesmo falasse, eu tive o privilégio de estar naquele título, né, de 95. Nosso querido e falecido Vadão, né, como comandante. E poder retornar ao cenário nacional com o 15 é maravilhoso, né? Esperamos que a gente consiga fazer uma competição parecida com aquela e chegar realmente à conquista desse acesso, que é o nosso objetivo. Em relação às modificações no elenco, elas são perfeitamente normais de uma competição para outra, né? Se perde atletas, né? Nós, particularmente na situação de atletas negociados com outros clubes, né, que despertaram interesse, alguns ajustes em relação ao elenco, né, na chegada de atletas, para que a gente se fortaleça e possa ser competitivo, até mesmo porque nós temos a situação no qual vai se sobrepor, né, a Copa Paulista junto com o Campeonato Brasileiro na Série D. Lá no segundo turno do Campeonato Brasileiro, nós, em algum momento ali no começo de julho, vamos começar a ter as duas competições simultâneas. Então, é necessário ter um grupo um pouquinho maior nesse sentido. E também nós contamos nessa parte também com os nossos atletas do Sub-20, né? Para que a gente consiga fazer as duas competições de maneira que o 15 possa ser protagonista em ambas. Mas são ajustes necessários, né, no percurso que a gente faz em relação à moldagem de elenco. E nós estamos satisfeitos e esperamos que a gente consiga ter performance boa, né, e de antemão dando as boas-vindas aos novos atletas, né, e eles vão conhecer um pouquinho, quem não conhece ainda, a paixão do torcedor quinzista já a partir desse sábado. Olá, Kleber, boa tarde. Boa tarde. O que o torcedor pode esperar desse novo elenco do 15? De novo, né, Kleber, reconstruindo. Infelizmente, perdeu-se algumas peças que seria titular no modo de entender até do torcedor e até seu. O que esperar dessa equipe, o que esperar, o torcedor pode esperar nesse segundo semestre, nesse Campeonato Brasileiro, depois de 6 anos, né, Kleber, o 15 volta a jogar o Campeonato Nacional. E uma outra pergunta, Kleber, emendando. Você estudou as equipes, é óbvio. O que podemos esperar do grupo do 15? Qual é a grande dificuldade para que o 15 possa, né, avançar de fase e dentro da competição, chegar naquele objetivo que é o acesso? Em relação à nossa equipe, a gente quer uma equipe novamente intensa, né? Aquela equipe que dispute toda a bola, que esteja com fome de ser vencedor. Logicamente que tem uma equipe do outro lado que pode ter as mesmas... queira as mesmas situações que a gente, né? E a gente tem que fazer prevalecer um pouco mais de atitude e querer mais. A gente sempre fala que precisa querer mais do que o adversário, né? É buscar ser aquela equipe aguerrida de novo, que o torcedor quinzista sempre gosta. A gente fala que aqui o jogador não pode vir passear, né? O cara entrou dentro de campo ali, ele tem que andar bem. E o andar que eu falo nesse momento de andar dentro de campo é correr muito, né? Ele tem que se portar de uma maneira que ele represente muito bem a camisa ao qual ele está vestindo, porque senão a torcida não perdoa. Nós também, em relação à nossa comissão técnica, cobramos muito esse fator de intensidade e entrega, né, para que a gente possa ser uma equipe bem competitiva, e nós esperamos que a nossa equipe tenha essa nossa cara, né? Logicamente que nem sempre vamos ter uma equipe
tecnicamente admirável, até porque isso demanda outras situações que vocês sabem, né? Mas a gente tem que fazer com que esses atletas possam performar o melhor possível dentro das suas condições, né? E isso nós estamos procurando fazer. Os treinos nos possibilitaram uma observação interessante nesse sentido, né? Da equipe também, nas mudanças, nas trocas, ela manter ou até aumentar essa intensidade, né? Que é sempre muito importante. Então, nós também temos essa expectativa, porque a gente sempre fala, você observa a equipe, muitas vezes, num cenário de treino. E aí, quando vai para a competição, muitas vezes as coisas acabam não acontecendo. Então, nós também temos essa expectativa de como vai ser o comportamento da nossa equipe em jogo, em competição oficial. Esperamos que seja essa realmente dos treinos, né, que a gente fez aqui, que a equipe consiga entregar aquilo que mostrou nos treinamentos. Em relação ao nosso grupo, eu vejo como um grupo dificílimo, né, o Grupo Sudeste aqui, até mesmo porque nós pegamos 2 paranaenses aí que chegaram às finais dos seus campeonatos estaduais na primeira divisão. Um foi até a terceira fase da Copa do Brasil, né, que é o nosso adversário, conseguiu embolsar aí quase 4 milhões, então tem um caixa bom. Perderam alguns atletas, né, mas se remontaram rapidamente. Levaram vários atletas aqui do cenário do Campeonato Paulista, que a gente enfrentou, inclusive agora no primeiro semestre. O outro concorrente paranaense, o Cascavel, chegou à final do Campeonato Paranaense. Né, uma equipe muito bem estruturada, né, no caso o Cascavel, com um aporte financeiro muito bom, como o Maringá também está chegando nesse patamar. Aí a gente vai para o Operário, que é o nosso segundo adversário, né? É o grande lá do Campeonato Sul-Mato-Grossense, né? Esteve na final, até perdeu a final para o Costa Rica, né? Se eu não me engano, mas é uma equipe da primeira divisão do seu estado, no qual centraliza as atenções, ou seja, os melhores jogadores da região ali provavelmente vão estar no Operário, né? Nós temos de Goiás o Craque, que fez uma boa campanha no estadual, classificando-se para as fases finais, chegou nas quartas de finais. O Craque a gente sabe também que sempre faz uma equipe cascuda quando tem investimento, e esse ano eles têm investimento, né? Até mesmo porque nós contactamos logo ao final um atleta para trazer aqui para o 15, que pertence ao Craque, não foi possível, até pela situação financeira lá. Estavam oferecendo uma situação mais vantajosa nesse sentido. Então, a gente sabe que, queira ou não, eles vêm com um pouco de investimento, né? E aí nós vamos para os dois... tem a Patrocinense de Minas, né, que está na primeira divisão do Campeonato Mineiro, porque se manteve, né? Conseguiu na repescagem ali a sua manutenção na primeira divisão do Campeonato Mineiro. E aí nós vemos para os paulistas aqui, os 3 paulistas, né? No caso nós, uma Inter de Limeira, na qual se reformulou basicamente tudo, né? Mas essa reformulação deles em relação ao elenco, são 20 contratações lá, mas não pense que é uma equipe que não está entrosada, muito pelo contrário, eles trouxeram vários jogadores que jogaram o ano passado a Série D pelo Paraná, fizeram uma boa campanha, classificando-se para a segunda fase, e a maioria desses jogadores, né, porque o executivo também lá esteve no Paraná, então a contratação deles foi em cima desses jogadores que já tem um conjunto, já jogaram uma competição que é a Série D, que vão jogar pela Inter de Limeira juntos, lá no Paraná, fazendo uma boa competição. Então são atletas que já se conhecem e têm entrosamento. E nós temos a Ferroviária, que até então... lembrando que a Inter também é uma equipe de primeira divisão do Campeonato Paulista, né? E nós temos a Ferroviária, que até então estava na primeira divisão, né? Foi uma das equipes que teve o descenso aí, mas que vem numa situação muito forte em relação ao aporte financeiro, né? Até mesmo porque nós tentamos aí, no mercado, 3 atletas que acabaram indo para a Ferroviária e não tivemos nem condição de brigar por qualquer tipo de negociação em relação àquilo que a Ferroviária ofereceu para eles. Enfim,
são adversários fortes, né, tradicionais, e que a gente entende da dificuldade, mas a gente entende também aqui que o 15 tem uma tradição imensa, uma camisa muito forte, uma torcida que apoia muito, e nós confiamos no trabalho que a gente faz aqui. Então, os adversários são difíceis, mas pode ter certeza que para eles nós também vamos ser muito difíceis, mas muito difíceis. E a gente acredita em tudo que a gente faz aqui em relação ao que a gente constrói no dia a dia, e a gente vai brigar aí por cada milímetro aí para conseguir essa vaga. Primeiramente essa vaga, a segunda fase, né? E aí a segunda fase é um outro campeonato dentro do mesmo campeonato, né? Ô Kleber, para seguir nessa linha, é a pergunta do Mário Pontieri da Rádio Piramundo, né? Ele fala o nível de competitividade do grupo, que ele cita que são todos times da primeira prateleira dos campeonatos estaduais. E se o 15, diante disso, deve entrar em campo com atitude mais defensiva, buscando resultados mais racionais, ou dá para entrar ofensivo e se arriscar mais já na primeira fase? Cara, na realidade a gente tem que equilibrar, vai ter que saber o momento de ser ofensivo, vai ter que saber o momento de ser defensivo. Eu acredito muito em equilíbrio, né? Nós estudamos sempre a equipe adversária e a partir dali a gente traça o nosso plano de jogo. E por isso que eu falo, vão ser momentos distintos, talvez com algum adversário seja necessário ter uma estratégia um pouco mais defensiva, com outros pode acontecer de poder ter uma estratégia mais ofensiva, mas independente de qual é a estratégia, sempre estar bem equilibrado em campo para que a gente possa sempre brigar por vitórias. Só para registrar aqui, você já abordou um pouco esse assunto, né? Mas o Matheus Pedroso, da Rádio Web TV Interiorana, mandou aqui como está a expectativa e a motivação de comandar o 15 na Série D, né? Você já abordou na primeira resposta. E também o Gustavo Tomazelli, da Rádio Clube da Americana, como você vê a formação do elenco para esta Série D, especialmente em comparação à Série A2 deste ano. Você teria algo a acrescentar? Nós já conversamos aqui em relação a essa situação de trocas, né? Mas estamos satisfeitos dentro daquilo que nos possibilitou aí, né, dentro das nossas condições, para que a gente tenha uma equipe forte, né, um elenco forte em relação a essa competição, né, alvo, que é a brasileira da Série D, e acredito que a gente vai conseguir competir bem com o elenco que nós temos. O Baby, da Gazeta de Piracicaba, pergunta, dos 9 reforços que chegaram, quantos devem estrear no time principal neste sábado diante do Maringá? Sábado às 15 horas nós vamos ver. Um pouquinho mais tarde, né? 15 horas. Desculpa, 15 horas não, 17 horas, exatamente, 17 horas. É, mas eu acho que é mais ou menos 15. Que hora, Evandro, é tu que solta lá a relação? Que hora que você solta? Porque eu te passo meio-dia. Que hora que você solta para eles? Não, mas você sempre pede para esperar no limite. Então tá vai certo. 45 minutos. Não vou botar o Evandro em mau lençóis, que eu que fico segurando lá, tá? Mas mais ou menos lá umas 16h15 de vocês já vão estar a par. Quem vai estar apto nessa primeira partida? Dos reforços, né, logicamente. Luiz Tarantini, Rádio Difusora, Tribuna Piracicabana. Bom dia, boa sorte nesta competição. No futebol envolve dificuldades, né, em relação ao campeonato estadual para o nacional. Além da distância, o que mais você vê como dificuldade, você aponta como dificuldade nessa Série D? Assim, eu não tenho a experiência porque eu não participei ainda da Série D, mas conversando com as pessoas, com profissionais, né, que trabalharam nessa competição, nós temos vários atletas aqui que disputaram essa competição. Nós buscamos informações com o pessoal do São Bernardo, né, que foi uma das equipes que conseguiu acesso ano passado. E a maior preocupação de todos, disparado, é em relação à logística. Logística, porque a gente fica, eu ia falar meio engessado, não, mas totalmente engessado, né, porque fica a par de uma, né, fica refém de uma companhia que faz esse tipo de trabalho para a CBF, e dentro desse sentido aí a gente muitas vezes não consegue mexer em relação às situações que seriam ideais para a gente fazer em relação a viagens, né, datas, enfim, onde vai ficar. Então, o que a gente vê e que as equipes mais reclamam nesse sentido é você ficar um pouco engessado em relação à logística
para essas situações, principalmente jogos fora de casa, onde são necessários pegar voos, né? Vou dar um exemplo. Agora, já no nosso próximo jogo Operário, próximo não, todos os jogos que nós vamos fazer fora que haja a necessidade de ir de avião, nós temos que ir a Guarulhos. Nós não vamos pegar nenhuma vez aqui em Campinas. O retorno também será sempre por Guarulhos. E isso gera já um pouco de dificuldade em relação a algumas situações que a gente poderia fazer melhor pela nossa logística aqui, né? Mas, enfim, a gente tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar em relação a isso, buscar fazer da melhor maneira possível essa intermediação aí com que eles nos passam e o nosso desenvolvimento em relação ao nosso plano de viagem, para que a gente saia o mínimo prejudicado, vamos dizer assim, né? Porque, voltando à situação do próximo jogo, já no segundo, falando em relação a isso, até porque é questão de logística, né? O ideal seria nós irmos numa sexta-feira para lá, para podermos treinar no campo de jogo, porque dizem que o campo que nós vamos fazer a segunda partida lá é muito diferente dos nossos aqui, não tem um nível bom, né? Diferentes tipos de grama, mais curtinho, enfim. Então, o ideal seria conhecer o gramado onde a gente vai jogar. Não sei se vamos ter a possibilidade, porque nós vamos no sábado de manhã para Guarulhos, enfim, chegar lá, esse tipo de coisa, entendeu? Que a gente vai ficar um pouco refém e muitas vezes não vai ser o ideal. Mas, como eu falei anteriormente, a gente tem que se adaptar e buscar fazer sempre o melhor, independente dessa situação aí. Ô Kleber, 4 semanas de treinamentos, tinha 3 jogos treinos, só realizou um contra o Santo André. Isso prejudicou para vocês, para poder o entrosamento da equipe, que teve 9 reforços? Lógico que o Andrei chegou agora, né? Com certeza não deve nem estar preparado para o jogo de amanhã, mas tirou um pouco dessa preparação sua, o jogo treino a gente sabe que é um jogo treino, é mais para ter entrosamento, para você poder, juntamente com a comissão técnica, ver quem está mais qualificado, quem pode começar. Atrapalhou um pouco esses 2 jogos treinos contra o Rio Branco e contra o Ituano, que vocês não realizaram? Na realidade, assim, em relação aos jogos treino, nós procuramos várias equipes da região, né, cara? Primeiro nós partimos para algumas equipes da Série A, na possibilidade de fazer contra o seu G2, G3, no caso, né, Palmeiras, São Paulo, enfim, as equipes grandes ali de São Paulo. Não houve um interesse naquele momento por conta do início do Campeonato Brasileiro. Série B também buscamos as equipes aqui dentro da região, nós tivemos dificuldade em relação a ajustar as datas, né, por conta também do início da competição da Série B. Até buscamos também algumas equipes da Série A3 que estavam agora na reta final, né, de classificação. Também por conta da reta final não quiseram fazer e os ajustes ficaram difíceis por conta disso. Buscamos aí algumas equipes da Bezinha, que no caso até, né, o Rio Branco era uma, e aí houve uma desistência até por conta do Rio Branco, que impossibilitou em relação à lesão de alguns atletas, enfim. Então, o ideal, que eu sempre falo assim, numa situação normal, no mínimo, seriam uns 3 jogos amistosos que seriam bacana. Não teve a possibilidade. Nós conseguimos fazer um e foi um bom jogo, treino aqui contra o Santo André, que é a equipe de outra chave, joga a mesma competição que a gente, de outra chave, e por isso possibilitou esse jogo-treino. O que nós achamos de alternativa? Fizemos vários jogos aqui, 3 jogos treinos contra o nosso sub-20, categoria de base, que sempre é bom, porque a molecada, quando joga com um profissional, empolga pra caramba, e isso que é o gostoso, né? Se torna um jogo difícil pra caramba, que é um jogo de muita intensidade pela correria dos nossos atletas aqui das categorias de base. Então também foi proveitoso nesse sentido. Nós tivemos no início dificuldades, até porque nós tínhamos alguns atletas estavam no departamento médico, como é o caso do Amorim e do Xavier, o Enzo, jogadores que se lesionaram lá no último jogo contra a Ponte Preta e ainda não estavam aptos a realizar
essas 4 semanas aí, nós tivemos esses jogadores, o Enzo ainda nem está, né? Está numa transição. Já dei uma brecha aqui para vocês, o Enzo não vai para o jogo, tá vendo? Vocês já sabem que um não vai. Aí, estou dando arma para o adversário já, tá vendo? Aí nós tivemos a situação dos atletas que chegaram e que estavam impossibilitados também de fazer todos os trabalhos, né? Então, basicamente, as coisas acabaram se encaixando com a maioria dos atletas só agora nas 2 últimas semanas, né? Os atletas chegando nessas contratações, mas mesmo assim a gente tá contente em relação àquilo que eles produziram agora principalmente nessas últimas 2 semanas, né? Mas o ideal sempre é você poder fazer aí, no mínimo, aí uns 3 jogos treinos, né, contra equipes diferentes, para que a gente pudesse ter uma ideia melhor. Pode chegar mais algum reforço nesse meio tempo de campeonato? Eu sempre penso que todo bom jogador é bem-vindo, né? A gente nunca fecha as portas. Eu jamais, como técnico, fecho as portas em relação a elenco, porque, cara, o futebol ele é muito dinâmico. Se tem um atleta que a gente entenda que seja melhor que o que está aqui e a gente consiga trazer para que esse atleta fortaleça o nosso grupo e a gente tiver a possibilidade, a gente faz sem problema nenhum. O futebol é assim, as oportunidades aparecerem, né? E a gente, dentro das nossas condições, poder abraçar, pegar essa oportunidade, sempre será muito bem-vindo. Uma última aqui, Kleber, também do Baby. Campeonato curto, vencer em casa é a única realidade para quem deseja avançar de fase. Começar definitivamente bem é somar 3 pontos amanhã? A ideia é essa. Falta, logicamente, a gente combinar com o adversário, né? Mas sempre a ideia é essa, cara. É você dentro de casa poder fazer o seu dever de casa, né? E a competição, realmente ele tem razão aí, porque o histórico da competição, ele mostra nos 2 últimos anos que as equipes que conseguiram chegar à fase seguinte foram as equipes que mais venceram os jogos em casa. Então, isso por si só demonstra o quanto vai ser necessário para obter essa vaga à segunda fase, esses jogos dentro de casa. Então, isso a gente passou para os nossos atletas, todos esses dados, né? E a gente tem essa expectativa em relação à nossa estreia, justamente para que a gente consiga realizar, né, um bom jogo, buscar essa vitória, que será de fundamental importância aí para a sequência. Obrigado, Kleber.